Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana, bom dia, Luiz Carlos da Rocha e José Eustáquio Alves. Bom dia. Bom dia. Olha aqui, teve gente pedindo para a gente falar da eleição da Câmara e do Senado, né? As presidências são cargos importantes. Vale aí o breve preâmbulo, né? De que eles têm muito poder, porque eles têm o poder de colocar em votação, dizer o que vai ser votado. Eles podem, eu sempre dou de exemplo, quando Eduardo Cunha se tornou presidente da Câmara, 2 proposições estavam paradas. Eu não me lembro qual é qual. Uma estava parada há 11 anos e outra 22. Acho que 22 era a maioridade penal e 11 anos era a terceirização. Estava parada, engavetada. Ninguém tinha colocado para votar. Eduardo Cunha foi lá e botou para votar. Esse é o poder do presidente da Câmara e do Senado. E aí, quando o Eduardo Cunha botou para votar da maioridade penal, que foi aprovada, aí o Renan respondeu. O Renan disse, olha, ela ficou parada 20 anos na Câmara. Talvez possa ficar parada aqui 20 anos no Senado. Então, daí a importância desses 2 cargos. Eles têm muitos poderes, mas esse é crucial. E atualmente o impeachment, né? Porque o presidente da Câmara é que abre... Aceita ou não. Aceita ou não. Aceita ou não. Eu acho que a esquerda entrou numa encalacrada, porque ela aceitou ser pautada pela mídia conservadora, que disse o seguinte, olha, o Lira é o candidato do Bolsonaro. Portanto, a esquerda não pode apoiar o Lira. E essas eleições, isso tem um fator importante, porque essas eleições é aquele velho ditado, quem chega depois não bebe água limpa. Se você é um aliado de primeira hora do candidato a presidente da Câmara, e você tem peso e importância, você ocupa os principais espaços. Se você chega depois, você vai sentando no corredor, para o fundo, e vai ficando com o que restou. Então, o Lira cometeu um erro que colocou o PT nas cordas, que foi ter feito aquela selfie com o Bolsonaro, se aproximado demais do Bolsonaro. E foi um erro por quê? Porque o presidente da República ele tem um peso relativo na eleição da Câmara e do Senado. Vamos lembrar o seguinte, o Lula nunca conseguiu fazer um presidente da Câmara. Uma ocasião ele se meteu e acabou elegendo o Severino Cavalcante. Rocha, depois... mas espera aí, só uma coisa, ele nunca conseguiu, mas o partido dele, por exemplo, Lula foi eleito em 2002. Sim, mas o presidente da Câmara foi o João Paulo. Foi, mas se você for... É verdade, mas é porque o PT era o maior partido e quem fez o presidente da Câmara não foi o Lula. Foi o PT. A bancada se reuniu e escolheu o João Paulo. Provavelmente, se você procurasse o Lula, certo? Ele ia ter outro nome. Entendeu? Então, naquela época era seguida a tradição da maior bancada indicar o presidente e a segunda maior o vice. Exatamente. Depois aumentou a quantidade de partidos, ficou uma zona completa. Teve aquela eleição que eu falei agora há pouco, que o PT tinha, acho que o Arlindo Quinaglia, o Greenhalgh. Foi o Greenhalgh. 2 candidatos. Você vê o nível de dificuldade que o presidente tem para controlar o partido dele. Então, o Lira cometeu esse erro, tirou o PT da esfera dele, e o PT foi parar lá na esfera do Baleia Rossi. E o Baleia Rossi está dizendo todo dia que ele não é oposição ao Bolsonaro. Olha que situação. Não sou oposição ao Bolsonaro. Não sou oposição, o que eu quero é uma Câmara independente, mas o outro também. Qual é o candidato a presidente da Câmara que não vai defender que quer uma Câmara independente? Então, é o seguinte, a esquerda ficou numa situação muito difícil. É provável que perca a eleição na Câmara, mas no Senado acertou. Acertou por quê? Porque o candidato, o Pacheco, ele manteve uma distância do presidente da República. Isso aqui é o Senado, a eleição para presidente do Senado, não é o presidente que está elegendo o presidente do Senado. Então, aí facilitou, o PT fez o quê? Fez um acordo com o Pacheco de primeira hora e vai ocupar espaços relevantíssimos para continuar a briga política dentro do parlamento. Eu acho que
essa situação da presidência da Câmara, eu acho que, como o Alberto começou falando, né, é extremamente importante o papel que o presidente tem. A mesa diretora tem um papel importante, ela é capaz de ter várias prerrogativas e tudo mais, mas o presidente da casa, ele tem um papel extremamente importante no processo de agendamento do que vai ser votado, do que vai ser colocado, de distribuir voz, né? Então, eu não sei, talvez porque se você vê, né, as falas do Lira e as falas do Baleia Rossi, a diferença entre ser o candidato apoiado e ser o candidato independente, no posicionamento a certos pontos, você percebe uma distinção. Existe, de fato, um distanciamento maior do Baleia Rossi em relação ao presidente, e o que pode ser caracterizado como uma independência, do que a maneira, ainda mais com o empenho do presidente nessa eleição. Então, você vai criando compromissos, né, que não são fáceis de serem desvencilhados posteriormente. Eu também acho que há uma chance maior, pelo que se diz, que o Lira vença a eleição para a Câmara dos Deputados, e que controle, que o Bolsonaro tenha um pouco mais de compromisso, não controle, porque, claro, não tem o controle, mas tem um pouco mais de compromisso, e vai ter vários. Agora, não vai ser uma coisa fácil, porque, como vocês mesmos já falaram, o Centrão não é fácil de você colocar uma coleira e você controlar. Ele é muito dividido, ele é muito... Então, tem a questão da reforma ministerial, que pode ser um problema, que já vai decorrer disso, a relação com os militares. Então, tem muita coisa para rolar, muita consequência política do resultado que vai sair segunda-feira. Eustáquio. Olha, eu estou meio por fora dos detalhes aí dessa eleição da Câmara, sabe? Mas é uma coisa triste, como o Rocha estava falando no começo, né? A esquerda está totalmente a reboque das forças pró-Bolsonaro, né? Tanto o Lira como o Baleia estão argumentando contra impeachment, a favor das medidas do governo e tal. Então, a esquerda está coadjuvante, né, nesse processo. Eu não vou falar muito, não, porque eu não estou acompanhando muito. Eu acho que vocês entendem muito mais, estão acompanhando muito melhor. Mas é uma situação muito triste. Agora, só uma coisa... Roberto, eu acho o seguinte, só para encerrar aqui a minha intervenção, eu acho que nós temos que tirar isso como... extrair um pouco de pedagogia disso, ensinamento. Porque é o seguinte, o presidente da Câmara, como vocês já disseram, ele tem muito poder. Certo? E o presidente da República não manda em presidente da Câmara, não tem isso. Nem na ditadura acontecia isso. O presidente da República, o presidente pode ter um maior diálogo com o Lira Neto, mas ele não vai deixar de ter diálogo bom, como ele teve com o Maia, com o Baleia Rossi. Vamos esquecer que o Maia colocou em curso toda a política econômica do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, tudo que eles quiseram. Né? Teve alguma altercação em outras pautas, mas na pauta econômica, não. Isso não vai mudar, nem com o Baleia, nem com o Lira. Né? Então é o seguinte, qual é o efeito pedagógico que eu acho que nós podemos extrair disso? É de que, na eleição da Câmara, o partido tem que procurar estabelecer negociações de acordo com os seus interesses, certo? Eventualmente, temas que o partido entenda o seguinte: olha, esse tema aqui eu não aceito que seja votado. Você assume esse compromisso? Assumiu, então vamos embora. Essa questão ideológica dentro do parlamento é um problema complicadíssimo. Se o Lula fosse levar isso a sério nos governos dele, ele não governava. Né? Então, ficou muito ruim isso. Acho que a esquerda chegou atrasada. O PT é o maior partido da Câmara dos Deputados. Eu não podia estar nessa situação que está. A Gleisi, de vez em quando, tem que chamar a atenção do Baleia Rossi, porque ele... não sei se vou colocar o impeachment, não sei se não sei o que, aí ela vai dar uma varada no sujeito. E o compromisso que você assumiu. É muito complicado.
eu acho que... E também lançar uma candidatura como a da Irundina é brincadeira. Aí, sabe, esse troço de anticandidatura em democracia não tem sentido. Fazia sentido lá no colégio eleitoral com o general que foi candidato contra a ditadura, o Euler Bentes, né? Depois a anticandidatura do Ulisses, aí sim, né? Porque é um negócio de protestar e tal. Agora, numa situação como nós estamos, com um governo como o do Bolsonaro, numa situação de dificuldade, inclusive com a democracia, eu acho que quanto mais espaço você conseguir ocupar no parlamento, é importantíssimo, né? Então, acho que a esquerda tem que tirar uma lição disso, de que eleição no parlamento não é eleição de presidente da República. O presidente da República não manda na Câmara e nem no Senado, nunca mandou, não tem isso. Você não pode ter vergonha, não pode ter constrangimento de sentar na mesa para conversar com ninguém, entendeu? Essa é a lição que tem que tirar. Uma coisa do clima da Câmara, né, que eu sei que está acontecendo, é que o Rodrigo Maia veio lá na esteira do governo Temer, né, era considerada ali a principal alternativa, ali foi um momento bom para o PSDB, né, e o DEM e o PSDB sempre foram, digamos assim, irmãos siameses, né? Eu conheço um político assim, muito importante que ele diz o seguinte: olha, DEM e PSDB, eles são o mesmo partido, diz isso, né? E aí o Rodrigo Maia ficou, né, ele assumiu por conta da saída do Eduardo Cunha, né, e ele meio que teve aquele prestígio, todo o apoio do mercado financeiro, mas dentro da Câmara ele criou uma rejeição muito grande junto a seus pares. Por quê? Porque o Rodrigo Maia ficou muito evidente que todas aquelas proposições que ele, Rodrigo, considerava mais importantes, ele entregava a relatoria para uma panelinha, né? E aí, enfim, são deputados, todos ali, nenhum vê um outro deputado como superior, todos chegaram ali eleitos pelo voto, né? São todos pares, ninguém é superior a ninguém. Então os deputados ficam ressentidos com isso, né? Sei lá, com razão, né? Ficam ressentidos com isso. Então o Rodrigo plantou muita rejeição, e o Arthur, isso conta na Câmara, os deputados estão lá convivendo diariamente. O Baleia nunca foi um deputado acessível, simpático, né, que tenha tratado dos interesses ou tenha cuidado dos interesses que vão além de seus grupos lá mais alinhados, partidários. Ao contrário do Arthur, né? O Arthur Lira, ele sempre foi um deputado mais acessível a todo mundo. E essa coisa, de novo, essa coisa pessoal conta, imagina, eles estão lá toda semana convivendo, um fazendo troca com o outro, olha, assina isso aqui, que eu assino isso aqui, olha, tem essa barganha. Além de toda essa coisa que é o centro do processo legislativo, existem as coisas mais pessoais, até de camaradagem, né? Ó, meu gabinete está precisando isso, ajuda aquilo. E o Arthur Lira sempre teve esse trânsito muito maior com todo mundo. E, em função disso, ele, no seu contato com os deputados, né, ele simplesmente diz: olha, o que o Rodrigo fez de fechar o parlamento e fazer a sua panelinha e seu grupo lá de preferidos, comigo não vai ser assim, não. Eu vou abrir e o sistema de decisão vai incorporar muito mais gente. E é claro que os deputados preferem isso, né? E ele tem credibilidade para falar isso. Então é muito difícil que ele não vença. Sem contar que todo mundo chama, né, a caixa de ferramentas do governo federal, liberação de recursos, cargos. Isso que eu ia te perguntar, Alberto, nesse processo está envolvendo ministérios, né? Por exemplo, parece questão o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Relações Exteriores, deve entender para o Centrão, é isso? Sim, mas nem precisa, viu, Eustáquio? Porque tem tantos cargos do governo federal, cargos em estados, mas sim. Em algum momento, olha, Bolsonaro é uma figura diferente, né? Ele não tem aquele ethos de político, né? Então, alguns acordos certamente estão sendo apalavrados, mas vamos ver se vai acontecer, né? Em termos de mudança ministerial. Eu acho que o Bolsonaro terá dificuldade tanto com Lira quanto com Baleia Rossi. Eu também acho. E no caso do Lira, as dificuldades serão da seguinte forma: o Centrão até agora foi para a base do Bolsonaro no parlamento e está dando sustentação ao governo do Bolsonaro. Tá? O que o Bolsonaro tem que dar em troca? Não é só cargo. Ele tem que dar em troca o apoio
ao candidato do Centrão na Câmara. Então, ele está fazendo isso, ele está cumprindo a parte dele no acordo, né? Isso vai ser um sistema de troca permanente. Esses ministérios, esses cargos iam para o Centrão de qualquer maneira, independentemente da eleição na Câmara. Se o Lira perder a eleição na Câmara e ganhar o Baleia Rossi, o Bolsonaro vai ter que entregar os cargos para o Centrão, porque senão o Centrão sai. O Bolsonaro está refém do Centrão. E essa parece uma contradição que a esquerda vai ter que explorar bem, de maneira racional e inteligente, porque o Alberto falou que o Bolsonaro é um cara diferente e tal. E foi isso que encheu a boca dele no processo eleitoral. Eu não sou político, não faço... E ele vai fazer o Centrão, porque não tem outro jeito. Ele vai ter que entregar cargo, vai ter que tomar lá da cá. Tudo que ele condenava quando ele estava no parlamento, e ele condenou na eleição, ele vai fazer com o Centrão agora, porque senão ele não governa. Então, e aí a esquerda, o campo progressista tem que explorar isso. Esse cara estava dizendo que ele é diferente, ele não tem nada diferente, ele é igual os outros. E são políticos, são espertos. O tipo de oposição que um Centrão faz nunca vai ser uma oposição frontal, nunca será uma oposição de ir para o jornal falar contra o governo. Pelo contrário, vão defender o governo. Só que aí vão ter várias cascas de banana legislativas, às vezes pequenas decisões com grande impacto, né? Então, esse vai ser o tipo de dificuldade que o Bolsonaro vai encontrar se ele não cumprir os acordos que a gente não sabe quais são, né? Mas, enfim, que estão celebrando no momento, que certamente, Eustáquio, envolve ministérios, né? Enfim, não tem como não. A questão é, Bolsonaro irá cumprir os acordos que ele está celebrando? Ninguém sabe, porque Bolsonaro não se comporta como um político tradicional, ele não foi socializado como um político tradicional no bom sentido do termo, ele foi alguém do baixo clero, né, um cavaleiro solitário, então ele não tem essas habilidades desenvolvidas. Então a gente não sabe o que vai acontecer, ele agora está sendo testado para valer. Agora, vamos pensar, fazer um exercício no seguinte sentido. A relação entre o Centrão, a distância entre o que o Centrão pensa e o que o Bolsonaro, a agenda do Bolsonaro. Vamos tentar fazer esse exercício. Agenda de costumes, que é uma agenda cara para o Bolsonaro, não tem muito distanciamento. Certo? Então, não vai ser tão complicado para o Bolsonaro, por exemplo, colocar a sua agenda de costume, porque tem um lastro, de alguma maneira, na maneira de pensar. Né? A questão da segurança, a agenda de segurança dele, da questão das armas e tudo mais, também não tem um distanciamento muito grande em relação a isso. A política econômica, particularmente para onde o Bolsonaro parece estar querendo sinalizar mais, porque às vezes eu tenho a impressão, né, de que o Bolsonaro, na verdade, está meio querendo postergar, ou às vezes eu acho que ele está se aproveitando, não é o termo, mas ele está... Minimize essa coisa do aproveitar, não é essa a palavra que eu quero dizer, mas já que a gente tem uma situação de pandemia que requer mais gastos e que a agenda do ajuste fiscal fica mais caro agora, então vamos adiar esse processo, e ele ganhando tempo com isso, ele não faz uma reforma que, em termos de apelo popular, poderia desgastá-lo. Então, é como se ele estivesse adotando tivesse uma oportunidade, né, de uma chance de adotar uma postura que a gente chama de ciclo oportunista, né, eleitoral, no sentido de que, olha, vamos jogar alguns ajustes para depois. Me parece que a eleição da Câmara, ela... pode ser que eu esteja viajando e tudo, mas eu acho que ela oferece essa oportunidade para Bolsonaro, de ter a chance de jogar, quiçá, esse ajuste para o próximo, para daqui 2 anos, faltam só 2 anos para o processo eleitoral, né? Jogar para depois, deixar para o segundo mandato, e, quiçá, com a justificativa da questão da pandemia, e levar a agenda de costume e outras agendas que estão dando sustentabilidade para ele, minimamente até agora. E, quiçá,
aprovar o seguro, não necessariamente, auxílio emergencial, o auxílio emergencial, não necessariamente nesse padrão, mas de alguma maneira que distribua a renda para a população mais baixa e que segure a popularidade dele, já que a gente viu, de acordo com o último resultado, a variação enorme nos segmentos em que ele distribuiu, né, e recebeu, os beneficiários receberam e que deixaram de receber. Então, de repente, pode ser, o contexto, o conjunto da obra pode ser positivo nesse sentido, de dar sustentação para ele sem grandes esforços para o Centrão. Então, sei se a minha análise tem pertinência. Tem sim. Agora, veja só, a gente tem que tratar aqui de um outro assunto, tá? Nós prometemos, nós vamos falar da China já, mas tem um assunto da pandemia que é importante. Eustáquio, que você acompanha, de todos nós aqui, você é o que acompanha com maior proximidade, os números, tudo que está acontecendo, né? Então, assim, falando rapidamente da situação brasileira, né, o Brasil agora em janeiro, ele tem um recorde de casos, né? Tá mais de 50 mil casos por dia durante a maior parte do mês de janeiro. Né? E em termos de mortes, o pico de mortes foi em julho, mas ontem, né, o último dado que a gente teve, ontem, dia 28, né, porque nós estamos gravando na sexta, na quinta-feira à noite, a gente estava se aproximando desse pico que aconteceu em julho, que é mais ou menos 1.080 mortes por dia. Quer dizer, nós já estamos com mais de 1.000 mortes por dia, né? E estamos na iminência da segunda onda ter um pico maior do que a primeira onda, né? Essa situação de Manaus, ela é impressionante, porque assim, subiu violentamente, né, os casos em Manaus, e depois subiu as internações, e depois subiu as mortes. Esse que é o processo. Primeiro tem os casos, depois tem as internações, depois tem as mortes. Isso tem uma distância entre cada evento disso, né? E Manaus chama a atenção, porque é o seguinte, todo mundo pensava, muita gente estava falando, que já teria chegado à imunidade de rebanho, né, que 70% da população com contato com o vírus. E de repente, tem esse pico enorme com todo esse colapso que a gente está vendo em Manaus. E aí, uma das explicações é a nova cepa, né, a mutação do vírus, uma mutação mais transmissível, né? E ninguém sabe direito ainda qual que é o peso, né, dessa nova cepa. Mas o fato é que essa nova cepa já se espalhou pelo Brasil e já chegou em vários outros lugares do mundo, como a cepa lá do Reino Unido, da África do Sul, que também já chegou em vários outros lugares do mundo. Então, se o Mandetta, por exemplo, ele falou nessa semana que nós estamos preparando uma mega epidemia para daqui a 1-2 meses, né? Ou seja, seriam muito mais casos, muito mais internações e muito mais mortes. Isso não está claro ainda, mas é uma possibilidade, né? Aí você poderia falar assim, mas já tem a vacina, né? Nós estamos vacinando. Só que nós estamos há quase 15 dias do início da vacinação e não conseguimos vacinar 1% da população ainda, na primeira dose. Falta a segunda dose ainda, né? Mesmo que a gente acelere esse processo, vamos fazer uma continha simples. Se a gente começar a imunizar 1% da população, né, que é 2 milhões de pessoas por semana, né, a gente vai gastar, para ter imunidade de rebanho, nós vamos gastar 70, 80 semanas. Ou seja, a gente vai até o meio de 2022 para conseguir uma imunização coletiva nesse processo. Então, assim, é um quadro muito complicado que nós temos pela frente, né? No mundo, assim, em termos de vacinação, Israel já vacinou 50% da população. Quem conseguiu uma prevalência muito maior da vacinação. Só que a gente vai ver os dados de Israel, ele continua, já tem mais de um mês que eles estão vacinando, já vacinaram 50%, e eles estão no pico de morte. O número de casos começou a diminuir em Israel, mas eles estão no pico de morte. O Reino Unido é a mesma coisa. Começou a vacinação em 8 de dezembro, o número de casos diminuiu um pouco, mas
o número de mortes está muito alto. E o México, ele passou, quer dizer, a novidade aí essa semana é que o México passou a Índia, né? Então, hoje, os 3 países com maior número de mortes estão todos na América, né? É os Estados Unidos, depois o Brasil, depois o México. Então, assim, o quadro da pandemia, ele ainda ele vai demorar para ser resolvido. Tá, olha só, vamos para um terceiro assunto, antes de a gente falar da China, deixa, né, que é a coisa desse que foi divulgado, dos gastos com alimentos, né? Eu cheguei a convidar uma pessoa, um assessor da Câmara, que fez uma live essa semana aqui no canal, e esses gastos aí, eles não têm nada de surpreendente, tá? Isso foi divulgado, o Ministério da Defesa é o ministério que mais compra alimentos in natura, mais compra alimentos para cozinhar, né? Porque eles cozinham para a tropa lá, que está em treinamento, para os oficiais. Outros ministérios compram, mas muito pouco, né? Tem alguma cozinha em Brasília, mas é muito pouco. E isso diminuiu, porque esses ministérios fizeram trabalho remoto no ano de 2020. Tá? Então, esses patamares de compra não tem nada de surpreendente, eles simplesmente apareceram agora. Então, foi feito muito estardalhaço em torno disso, o que não significa que não tem ilegalidade. São uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Teve gente que já andou indo além daquele dado divulgado, viu quais os CNPJs que ganharam as licitações, forneceram, e parece que tem fraude ali, várias, né? Mas o dado em si não tem nada de surpreendente, né? Os governos, o Ministério da Defesa é quem mais gasta com alimentos. Aí as pessoas disseram o valor. O valor do leite moça, do leite condensado, R$100 e tantos, mas é porque quando o governo faz uma compra, ele não compra como nós no supermercado. Vai lá, compra 3 latinhas, compra 2 latinhas, eles compram uma caixa. Então, aqueles valores são uma caixa que tem tantas unidades. Então, de fato, é tudo com outro tipo de valor. Tá? Então, só para esclarecer, né? Não significa as pessoas, quando nós aqui temos muita aderência aos fatos, né? Sejam fatos favoráveis ou contrários ao governo. Né? Então, quando a gente... Né, eu estou aí chamando a atenção disso, dessa compra, aí eu vejo muita gente, está passando pano, está passando... Não estou passando pano em ninguém, eu estou dizendo um fato. Né? Não, a série então, temporal de... Sim, Eustáquio. Essa semana eu viajei para casa do meu filho, depois vim para o Rio, eu fiquei meio por fora, mas quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu falei assim, não, isso aqui é motivo de impeachment, o governo caiu, etc. E depois eu vi o Bolsonaro xingando, falando palavrão, e não aconteceu nada, né? Aí eu falei assim, tem alguma coisa esquisita nessa história, porque o leite, a minha primeira impressão é que o leite moça ia derrubar o Bolsonaro. E depois não aconteceu mais nada nesse processo. Todo ano é assim, independente do governo. As compras são desse patamar. Abóbora, 6 milhões em abóbora, é porque eles cozinham. Né? Isso é cozinhado, a maior parte é o Ministério da Defesa, que manda lá para o rancho da tropa. Né? No governo sempre foi assim. O Ministério da Defesa, eu vi a conta, né? Essa pessoa que fez a live baixou do site do Senado, aquele Siga Brasil, ele é responsável por 87%, foi no ano de 2020, 87% dos gastos com alimentos. Porque os outros ministérios, sei lá, vão... Né, tem bandejão, né? Então, muitas vezes é alguma coisa terceirizada, então aquilo entra como compra terceirizada, o contrato terceirizado de uma empresa, não como compra do ministério, para ele, ministério, cozinhar ali, na cozinha ali. Que é esquisito o Exército comprar chicletes para higiene bucal, é esquisito, né? Não, tudo bem. Veja só, Eustáquio, pode ser aí uma discussão sobre como o Brasil está gastando seu dinheiro e aonde, tá? Então você pode dizer, olha, isso está dando transparência, legal, e aí a sociedade diz, não, o Exército não deveria comprar chiclete para higiene bucal, entendeu? Isso é uma outra coisa. Né? E como também é outra coisa, você escarafunchar cada compra dessa e descobrir fraudes em licitação, empresa fantasma, nota fria, também isso é outra coisa. Não estou dizendo que isso não aconteceu, só estou dizendo que o volume de gastos comparativamente e em cada item aos outros anos de outros governos não tem nada de surpreendente, tá? Ele apareceu... Fica à vontade, Luciano. Tá, então eu passo para você então. Obrigada, Rocha. A questão é a seguinte, eu acho que a primeira coisa que é importante é essa visibilidade, né, e que ganhou, nem que seja pela brincadeira
do leite condensado, né, para que você comece a investigar alguns pontos, e o Brasil todo já está procurando alguém que tenha o CNPJ, que esteja na lista, para que possa ver o que está acontecendo. Em Curitiba mesmo, um jornalista foi na cidade metropolitana e descobriu lá que o vendedor da padaria não tinha vendido exatamente, segundo ele diz, ele não vendeu exatamente o que estava na nota e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma oportunidade em termos de gestão, de transparência. Tem uma outra coisa que a gente tem que ver aí em relação a isso, porque toda ação leva a uma reação, né? Positiva ou negativa. A maneira de se comunicar por memes, por fake news, misinformation, ou seja, essa maneira toda, informações fragmentadas, incompletas, através de brincadeiras, né? Isso, a oposição, os partidos que são de oposição, os eleitores que são de oposição, começaram a aprender isso depois que teve um primeiro movimento em 98. E agora eles começam a funcionar, mais ou menos, o que eu percebo nessa estratégia de comunicação, é mais ou menos usar com o outro com o intuito contrário, né? Se no primeiro momento era proporcionar uma comunicação que levasse alguém com o perfil do Bolsonaro, de destituir esse perfil. Então, nada mais do que usar a mesma comunicação, e isso não invalida a fala do Alberto no sentido de posicionamento que ele colocou ao introduzir esse tema, muito pelo contrário, acho que até reforça, né? Mas é importante a gente perceber que o que está sendo produzido com essas brincadeiras dos memes com o leite condensado é o que a gente chama em comunicação como um ativismo bomba. Ou seja, as pessoas estão criando cenários, né, em que se identifique mau uso do recurso público, tudo isso. Não é para que tenha uma ação imediata. Isso vai para que se crie essa imagem a longo prazo do governo, para que, sim, na hora de um processo eleitoral, isso já tenha sido mais ou menos compartilhado entre as pessoas, já que a comunicação hoje é isso, é o Facebook, é o WhatsApp, então, e as informações são muito rápidas. Então, tem uma estratégia de retórica de oposição, né, atrás dessas brincadeiras e dessa leitura carregada de talvez não informação precisa, né, tal como foi colocado. Eu acho o seguinte, o leite condensado tem um potencial de se transformar na mamadeira de piroca do Bolsonaro, né, porque, de fato, é uma questão de comunicação. A gente sabe que as informações são atravessadas, ler orçamento não é uma coisa fácil, mas o fato é que o leite condensado chamou atenção para a questão das compras do governo, né? E vamos lembrar o seguinte, o governo é um governo, eles enchem a boca para dizer o seguinte, não fez muita coisa, mas não deixou roubar, e já é uma grande obra. Você vê de bolsonarista falando essa bobagem, é uma grandeza. Tá? Eles falam, não, esse governo não tem roubo, estamos há tantos dias sem roubo no governo. Então é o seguinte, o Bolsonaro se irritou, certo? Primeiro, porque, de fato, essa coisa tem potencial para se transformar na mamadeira de piroca dele. E segundo, tá? Arranha a imagem de alguém que diz que não tem corrupção no seu governo, aparece um movimento, esse volume que ganhou, né? Essa notícia dessas coisas esquisitas de compras e tal, não sei o quê, e isso derrubou, inclusive, o site do Portal da Transparência. Caiu de tanto acesso que teve que as pessoas foram atrás, né? Então, isso aí vai ser submetido a um raio-x e é provável, muito provável, que a gente tenha corrupção no governo do Bolsonaro. E que isso vai aparecer não hoje, como disse a Luciana, mas aqui há 3, 4 meses, porque, assim, você pode me dizer qualquer coisa, R$7 é justo por uma latinha de leite condensado? Eu não sei, eu acho que né? 6. Então, assim, mas é o seguinte, a notícia que eu li é que a compra foi feita com dispensa de licitação. Né?
Tem que ver tudo isso. Licitação para comprar leite condensado nem aqui, nem em Abu Dhabi. Não existe essa. Quem é que vai morrer se não comer leite condensado? Olha, mas você Entendeu? mudou o ditado aí. Você falou nem aqui, nem em Abu Dhabi. Você tinha que ter falado nem aqui, nem na China. Nem na China. Aqui tem tanto preconceito com a China que eu estou começando a mudar Então, minha rota. Então vamos conversar sobre a China. Vamos conversar sobre a China, então. A gente ficou de conversar. Não pode. Houve muita dispensa de licitação. A impressão que eu tenho é que eles fracionaram as compras para poder encaixar na dispensa, né? E isso tudo é bronca, é crime com dolo, entendeu? Se o Ministério Público vai apurar isso, é provável que o Bolsonaro tenha um risco grande num verniz aí que ele achava que ia ficar para o resto do governo. É isso. É por isso o desespero dele de mandando todo mundo a puta que pariu, mandando não sei o quê, xingando, porque ele está vendo que isso vai fazer água. Agora, na China tem corrupção? Se pegar, parece que a pessoa leva um tiro na nuca. Antigamente, não sei se ainda mantiveram, a família paga a bala, não é isso? Corrupção tem em todo canto. Lá tem pena de morte. E tem corrupção. Agora, olha aqui, tá esse debate todo, a China vai ultrapassar os Estados Unidos, a China vai ultrapassar os Estados Unidos. E a gente ficou aqui, né? A gente sempre debate os temas da semana. Agora, a China já é tema toda semana já há alguns anos, né? Então, a gente reservou um pedacinho do programa, aí uns 15, 20 minutos, para a gente falar um pouco da China, as visões que vocês têm da China. Eu vou começar, né? Eu acho assim, tem algumas... Só queria fazer algumas ressalvas, né? A primeira é que a China está passando por um processo de modernização que todos os países do mundo passaram antes dela, tirar a população do mundo rural e botar no mundo urbano. Deixar de produzir agricultura, né, alimentos, etc., que tem menor valor agregado, e produzir coisas mais complexas nas cidades. Então, isso leva a um crescimento estupendo. Então, isso é número um, não tem mistério. Muitos países, inclusive, passaram esse processo durante um regime fechado, durante uma ditadura. A Rússia, da União Soviética, foi assim. Né? Os Estados Unidos, lá atrás, foi assim. O Reino Unido, da época da Revolução Industrial, foi exatamente isso. O Brasil, da ditadura militar, foi isso. Então, nós temos inúmeros exemplos. Então, nesse aspecto, a China se encaixa também, não só, mas também neste processo. É um fato. Tá? Isso é um fato. Número 2, em que pese tudo que vem se falando da China, eu estou fazendo primeiro essas duas ressalvas, né? Ela tem um PIB per capita pequeno, porque tem muita capita lá, entendeu? A capita é enorme, né? Então o PIB per capita é pequeno, né? A China é tão rica, né? O PIB per capita é um principal indicador de riqueza de um país, é tão rica quanto o México, por exemplo, um pouco mais do que o Brasil. Então a gente olha para a China e imagina toda aquela riqueza, mas ela é um México, né? Agora, feitas essas duas ressalvas, o que a China fez ou vem fazendo que, primeiro, ela tem um volume estupendo, né? Ela e Índia têm um volume estupendo. Então, o PIB bruto é gigante, isso faz uma diferença, isso é importante em termos de poderio econômico. Segundo, né, eles têm esse dirigismo estatal que eles identificaram o que eles precisam fazer para a modernização e para a competição da China na ponta. E aí eles entraram na indústria, em áreas tecnológicas, em telecomunicações, 5G, 6G. Né? Então, eles foram para a ponta tecnológica, deliberadamente por meio do dirigismo estatal. Tá? E aí isso é diferenciado na China. Isso é diferente dos processos que outros países passaram. Né? Se terá continuidade ou não, eu acho que isso está em debate. Agora, assim, para mim não é dado que a China ultrapassará. Em PIB bruto, tudo bem, é volume. A Índia também vai ultrapassar todo mundo, vai ficar atrás da China, talvez. Né? Mas que ela venha ultrapassar como o país mais importante do mundo os Estados Unidos. Não é dado. Possível é, né? Mas não é algo dado, porque a China vai enfrentar dificuldades. Né? Você fala de economias, a gente sempre imagina, né? As pessoas, o pessoal de mercado disse, olha, eu passei a vida inteira apostando contra a China, me dei mal. Agora, no mercado, eu aposto a favor da China. Né? O mercado todo se dobrou à China, o mercado financeiro. Né? Então, alguns economistas dizem, olha, em algum momento a China vai ter que lidar com algo novo que ela não teve ainda que lidar, que é a inflação. Então, como ela vai lidar com a inflação? Tá? Parece algo simples, né? Nós que conhecemos muito bem a inflação, mas no caso chinês, fará diferença no dirigismo estatal, digamos assim.
Enfim, só para levantar a bola, eu teria mais 2 ou 3 coisas para falar da China. O que motivou, eu acho, essa discussão no programa passado foi o seguinte: quais são os principais conflitos globais, né, do mundo na atualidade? E aí que estava falando, ó, o principal conflito hoje é entre Estados Unidos e China, né? Que a gente pode pegar os Estados Unidos como uma potência mundial em declínio, né? E a China como uma potência mundial em ascensão, né? Tudo isso que o Alberto falou nos últimos 250 anos é correto. Quer dizer, você tem um processo de modernização, você sai do meio rural, aí você vai para o meio urbano, você sai da agricultura, vai para a indústria, depois da indústria você vai para os serviços, né? Então, esse processo que a China está fazendo é muito semelhante, né, ao que os demais países capitalistas fizeram, e muito semelhante à estratégia que o Japão e os tigres asiáticos fizeram de fazer uma industrialização via promoção de exportações, que é contrário da América Latina, que fez uma industrialização baseada na substituição de importações. Tá? E isso é importante. Agora, tem uma tendência de mais longo prazo, vamos pegar nos últimos 2.500 anos, que é essa tendência de potências ascendentes e potências declinantes, que acontece no mundo. E isso tem um autor, o Alisson, um professor americano, que chama isso de armadilha de Tucídides, né? Que é desde a guerra lá de Peloponeso, entre Grécia e Atenas, né? Que sempre há a história do mundo, ele viveu, né, segundo o levantamento do Alisson, viveu 21 mudanças de hegemonia no mundo nos últimos 2.500 anos. E dessas 21 mudanças de hegemonia, 14 terminaram em guerra, né? Então, isso é uma situação muito preocupante, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma mudança de hegemonia entre os Estados Unidos e a China. E mais do que isso, é uma mudança de hegemonia entre o Ocidente e o Oriente, né? Para lembrar, é o seguinte: a China era o maior país do mundo, em termos econômicos, em termos demográficos, etc., até o início da Revolução Industrial. Foi a China que inventou o macarrão, que inventou o papel, que inventou a seda. Quando a Inglaterra estava fazendo a Revolução Industrial para produzir algodão, a China já produzia seda há muito tempo atrás. Inventou a bússola, inventou a pólvora, etc, etc. Então, assim, a China era uma potência mundial até o século XVII, o século XVIII. E aí, com a ascensão da industrialização e do Ocidente, né, a China foi perdendo espaço e depois ela foi humilhada, né? A principal humilhação é a Guerra do Ópio, né, que a Inglaterra fez tráfico internacional de drogas, né, para corromper a China, e a China entrou num processo de decadência enorme, né, até meados do século XIX. Né? Então, aí, a partir, principalmente das reformas do Deng Xiaoping, a China adota uma nova estratégia, né, que ela vai copiar os países ocidentais, mas copiar de uma maneira própria, né, numa estratégia nacional muito clara. E aí, o que aconteceu? De 1980 para cá, a China cresceu mais ou menos 9% ao ano, né? Então, isso que o Alberto está falando, que a China ainda é pobre, mas é o seguinte, ó, eu estava olhando aqui os dados do FMI, em 1980, a renda per capita, em poder de paridade de compra, tá? Para ficar comparável com os outros países. A renda per capita, em 1980, era $721 por ano. A do Brasil era $11 mil por ano. Ou seja, o Brasil tinha uma renda per capita 16 vezes maior do que a China em 1980, tá? Há 40 anos atrás. E hoje, a China já passou o Brasil. Pegando os dados aí de 2020, já é 20% acima do Brasil, já está acima do México.
comparado com os Estados Unidos, comparado com a Europa, a renda per capita da China ainda é muito baixa. Só que é uma renda per capita em ascensão, né? Se você puser isso aí 10, 20, 30, 40 anos, né, talvez não passe a renda per capita dos Estados Unidos aí nesse século por causa do volume, da população. Lá, Mas, em termos de PIB, já é um PIB maior. Né? Só para pegar o dado do ano passado, um ano de pandemia, os Estados Unidos vão ter uma queda de quase 4%, o Brasil de quase 5%, uma queda do PIB, o Reino Unido uma queda de 10% no PIB, e a China tem um crescimento de 2,5% do PIB. E esse ano de 2021, a perspectiva é que a China tem um crescimento de 8%. Né? Então, isso coloca, né, isso que eu estou falando, o mundo está deslocando para o Ocidente, né? Não só para a China, mas Vietnã, Japão, Coreia e outros países. Então, o eixo, tem um mapa legal, que inclusive feito pela McKinsey, uma firma capitalista ocidental, mostrando o eixo do mundo. O eixo do mundo ele se deslocou para o Ocidente, agora o eixo do mundo está se deslocando para o Oriente. Né? E aí, então, isso é bem conhecido, não tem nenhuma novidade. Né? Mas o que eu estava querendo discutir? É que, por trás dessa mudança de hegemonia, existem dois modelos que a gente pode sintetizar no consenso de Washington e no consenso de Beijing. Existe toda uma literatura sobre isso. O consenso de Washington é um modelo baseado no mercado e na democracia ocidental, né? Para resumir. E o modelo do consenso de Beijing, ele não é baseado, ele usa o mercado como indicador de preço, essas coisas todas, mas ele tem uma forte presença estatal e ele não é baseado nessa democracia ocidental que a gente conhece. Por isso que o Roberto, quando fala que a democracia vai vencer, nós estamos num processo que essa democracia que o Churchill definiu lá, né, essa democracia ela tá em grande perigo de extinção em função desse novo modelo, que é o modelo chinês, que é um modelo de intervenção, de controle, né, do país, e que tem se mostrado eficiente. É o que eu estava falando no programa passado. Eu sempre falei para os meus alunos o seguinte, que todo país rico do mundo era democrático, essa democracia ocidental. Isso valia até certo ponto atrás. Hoje em dia, né, a China está colocando uma nova realidade. Você pode ser rico sem ser democrático nesse modelo ocidental. Né? E aí, então, assim, esse, no meu ponto de vista, é o grande disputa, né, internacional que existe. E o medo que traz é o seguinte, é que toda mudança de hegemonia ela tem uma probabilidade muito alta de sair uma guerra. Né? E aí eu não sei se vocês viram o discurso do Xi Jinping no Fórum de Davos, essa semana que passou, né? Que ele fez um discurso defendendo o multilateralismo, defendendo as instituições internacionais, defendendo todas essas regras, né, que a China conseguiu utilizar e se fortalecer nesse processo, e ele falou que assim, o grande perigo, né, que a China colocou é a questão de Taiwan, né, que se Taiwan declarar independência, né, vai ter guerra. Né? Então, assim, eu não acho que a China quer guerra. Eu não acho que a armadilha de Tucídides vai levar necessariamente à guerra. Mas a guerra fica como uma espada de Damocles na nossa cabeça. Né? Qualquer desviozinho, qualquer coisa maluca que aconteça, pode surgir uma guerra daí. Então, uma guerra fria já está existindo. Né? Guerra comercial, a guerra moderna. Guerra comercial, etc. E a China está vencendo, porque ano passado, só para terminar o último dado, é o seguinte, além de ser a única economia grande que cresceu, a China aumentou as exportações, né? E teve um saldo da balança comercial de 535 bilhões de dólares.
Né? Isso é uma coisa impressionante. E a última coisa para falar, só para contestar uma coisa que o Alberto falou da inflação. Isso é uma coisa que os brasileiros têm de aprender com a China, porque no Brasil existe uma certa acomodação, um certo pensamento comum, que é o seguinte, que a inflação é boa porque você vai incentivar a economia e a gente vai conviver com a inflação. A China cresceu a 9% ao ano durante 40 anos sem inflação, controlando a inflação o tempo todo. Então, assim, a China teve rigor fiscal, né, e manteve taxas de investimento muito, muito elevadas. Tá? Não, eu não disse. Veja, o que eu disse da inflação? Que não tem inflação e quando ela vier, pode ser o problema que venha a dar uma sacudida na China. Tá? Essa coisa da democracia que você falou, o apoio a um sistema que não é democrático, nós sabemos que esse apoio depende da melhoria das condições de vida das pessoas. Então, se você está num crescimento brutal e todo mundo na sociedade melhorando, as pessoas não estão nem aí para o sistema. Agora, se aquilo trava, tem uma pior inflação, começa a borbulhar aquela sociedade. De tudo que eu falei da China, tem uma coisa que eu não falei, né, que eu não tenho conhecimento suficiente, eu li uma coisa recentemente sobre isso, que ali tem um povo só com uma cultura só. Tá? E que, né, é todo mundo de uma mesma etnia, etc., que é uma coisa meio única. Isso é uma coisa que precisa ser mais explorado, porque é diferente. A etnia Han é mais ou menos 80%, mas a China tem muitas nacionalidades. Tem o Tibete, tem os muçulmanos lá de Uigur, tem muita diferença. Não, tudo bem. Mas 80% é um trator, né? 80% sendo um só. Essa coisa de democracia, a gente compreende bem quando deita os olhos para o lado da questão da universalidade dos direitos humanos. Né? Lá se discute muito isso, certo? O que é democracia para nós, o que é democracia para os chineses, o que é democracia para os japoneses, para o cara da Arábia Saudita, né? E o mundo tem ele é multifacetado. O que a China está fazendo, que eu acho que incomoda profundamente a essa nossa cultura social ocidental democrática, é que na China o Estado usa o mercado. O mercado é um instrumento do Estado. E aqui o mercado usa o Estado. O Estado é um instrumento do mercado. Isso causa um desconforto para essas bandas aqui monumental, porque os caras aqui querem os do mercado querem controlar o Estado, né? E lá não, lá quem controla o mercado é o Estado, né? Então isso realmente é uma coisa chocante para o povo aqui. E o mais chocante é que está dando certo, entendeu? O Taco fala o seguinte: nós estamos tendo uma mudança, então, porque o Alberto falou do dirigismo estatal, né? O problema é que no Ocidente nós abandonamos a ideia de dirigismo, nós criminalizamos o dirigismo estatal, certo? O Brasil, por exemplo, é um país que não foi à frente porque não tem dirigismo estatal, porque é um Estado controlado pelo mercado, é um Estado privatizado. Então, esse é o problema. É por isso que a China choca tanto, né? Essa coisa toda que está acontecendo. Rocha, só para falar uma coisa, é o seguinte: eu concordo com a primeira parte da sua fala, né? Que a China controla o mercado, ou usa o mercado como uma sinalização, mas ele não se submete ao mercado, né? Até aí falar, e que é um regime com dirigismo estatal. Agora, não quer dizer que todo regime com dirigismo estatal dá certo, né? A primeira coisa é a própria União Soviética, que depois de 70 anos do Império Soviético colapsou, né? A outra coisa é o Brasil, que os nossos dirigismos estatais aqui, começando pela própria ditadura militar, foi um fracasso, né? Até o dirigismo estatal do PT teve erros fundamentais, tipo a Copérgia no Rio. Vamos fazer o maior polo petroquímico no Rio de Janeiro. Agora virou um elefante branco que gasta milhões para evitar ficar enferrujado, né?
Então, assim, que a China tem um dirigismo estatal, tem uma presença estatal muito forte, é verdade. Agora, o que é surpreendente é como que lá deu certo e em outros lugares deu errado. Então, assim, a gente não pode pensar o seguinte, que todo dirigismo estatal vai dar certo. Não, eu me refiro, eu digo o seguinte, você não pode criminalizar o dirigismo estatal como nós criminalizamos aqui. É uma ferramenta importante. Óbvio. Ô Eustáquio, agora o que você está falando é que o dirigismo estatal deles ainda está dando certo. A gente não sabe se vai dar certo sempre. Claro. E quais as condições para dar certo. Lá é uma tecnocracia fantástica. O Xi Jinping teve uma carreira tecnocrática absolutamente inacreditável. Começa sendo prefeito de uma cidade de um tamanho tal, aumenta para o outro, tem, avaliação de desempenho, né? Agora, até quando isso vai funcionar? Pode ser que seja suficiente para ultrapassar os Estados Unidos, pode ser que não. Esse é o grande ponto de interrogação. Eu só queria falar uma última coisa sobre a cultura americana dentro desse assunto, né? A cultura americana, eu não sei até que ponto isso vai ter peso, tá? Pode ser que a cultura, a partir de um determinado momento, tenha menos peso, pelo menos no que eu vou falar. Lá nos Estados Unidos, nós conhecemos, eles são... É algo cultural. Todo indivíduo americano é obcecado por custo-benefício. Eles veem se um recurso está sendo gasto eficientemente. Você vê isso em todos os lugares dos Estados Unidos. Eu vi aqui a discussão no Brasil, eu participei de alguns na internet, sobre a apuração nos Estados Unidos. Aí disse, no Brasil a apuração é muito mais rápida. Aí eu falei, tudo bem, mas quanto custa? A apuração deles é lenta, mas é porque eles não querem colocar dinheiro para ter uma apuração rápida. Por quê? Porque eles consideram que não faz muita diferença ter uma apuração lenta ou rápida, dado o custo-benefício, que ele já tem eleição há não sei quantos anos, que vai ter o resultado cedo ou tarde, e que você não precisa de uma apuração rápida. Então, eles pensam tudo assim. Você vê a sentença de um juiz, ou mesmo a discussão de um procurador, diz, não, esse processo não pode ir adiante, porque vai ter custas muito grandes por Estado. Vocês aí resolvam isso logo. Então, toda essa ideia de isso aqui é caro, vamos gastar o dinheiro melhor ali, isso é algo assim absolutamente disseminado na sociedade norte-americana. Tá? Os indivíduos pensam assim no seu dia a dia. Eles pensam assim... O importante é o principal, o resto é acessório. Exato. O importante é a campanha. Eles gastam bilhões na campanha. A apuração é um acessório. Vai ter o resultado mesmo. A gente tem eleição desde que a gente foi fundado, então não importa. Não precisa ter rápido para você achar... Entendeu? Então, eu não sei se essa cultura existe na China e não sei se essa cultura é determinante para o sucesso dos Estados Unidos. Eu sei que ela está lá e que é diferente na Europa, que é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente nunca fala em custo. Olha, como a nossa apuração é melhor do que a dele. Eu falei, tudo bem, mas quanto custa? Não, então, só para falar, você me lembrou só de uma coisinha a mais. A Luciana quer falar isso. A Luciana quer falar. Só mais uma coisinha, Luciana, só perdoe. A outra questão que é fundamental é o seguinte, os países capitalistas ocidentais é o que o Max Weber chama de ética protestante, o espírito do capitalismo. Né? Então, isso, eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque é longa, mas ela é baseada nessa racionalidade aí da ética protestante do espírito do capitalismo. A China é baseada no confucionismo, que é de 2.500 anos atrás, que é outra ética. Mas é uma ética importantíssima. Sim. E muito mais antiga do que a ética protestante. Sim. Né? Eles seguem essa ética protestante. Eu não vou entrar aqui, a gente pode discutir essa ética confucionista. A gente pode discutir em outro... Pessoal, a gente está chegando ao final, vamos fazer. A Luciana encerra, hein? Tá. Eu queria só colocar uma coisa nessa discussão, que é o sucesso que a China tem de reduzir, né, de acabar com a linha da pobreza e com a linha da miséria, né? Eles estão comemorando, era um plano que o Xi tinha até 2020, e, de fato, está sendo cumprido, está sendo entregue, né? E isso você traz muita gente para o mercado de consumo, né? Você ativa a economia dessa maneira. Então, inclusive, o Banco Mundial viu como um sucesso, acho que parece que desde 78 foram mais de 800 milhões de pessoas que foram inseridas, saíram da linha da pobreza, né? E ele tem conseguido manter essa meta que ele tinha se colocado. Então, acho que esse é um aspecto, essa questão da distribuição de renda é uma coisa importante que a gente precisa chamar a atenção, né? E um pouco perto do que o Alberto falou aí de otimizar os ganhos, né?
qual foram os critérios que foram, por exemplo, para as famílias recebessem recursos, né, recebessem financiamentos e tudo mais. Eles criaram um índice, né, outro dia eu estava lendo no jornal que eles criaram um índice, e nesse índice eles colocaram desde capacidade de criatividade para empreendimentos, tá? Então, isso é uma lógica bastante capitalista, para você recebe financiamento se você se mostrar criativo no empreendedorismo. Desde comportamento, né, em relação à pandemia agora, o uso de máscara, esse tipo de comportamento, e fidelidade partidária. Né? Então, eles conjugam componentes políticos com componentes, claramente componentes políticos, com componentes da economia. Seria muito difícil num sistema democrático. Então, Possível. o que a gente percebe é que algumas coisas são facilitadas justamente pelo sistema não democrático que eles possuem. Esse é um ponto. Agora, eu acho que essa questão que vocês colocaram, o desafio dessa questão da democracia porque, de alguma maneira, eles não estão fechados no mundo. E parte do sucesso, se vão conseguir superar os Estados Unidos ou não, eu acho que passa pela capacidade que eles vão ter de se adaptar aos novos desafios que vão ser colocados no campo da política. Por quê? Eu já vou concluir. Quando ele vai para Davos e vem com esse discurso multilateralismo e tudo mais, já é uma influência do quê? Uma influência dessa percepção mais global. Eu queria chamar a atenção que tem que ter um efeito na China, da quantidade de chineses que eles mandam para os Estados Unidos. Você vai para uma universidade norte-americana, a costa oeste, então, os grandes centros são lotados dos chineses que vão lá estudar e voltam. Em Illinois, se brincava o seguinte, olha, aqui os americanos dão aula, os chineses pagam e sustentam a universidade, e os latinos fazem a questão da limpeza. É preconceituoso, mas eles faziam uma leitura do que acontecia lá. E se dizia, olha, a gente precisa dos chineses para manter as universidades. Então, fechar a conta das universidades. Esse pessoal volta, ainda que a gente saiba como funciona, eles se fecham nos seus campos na universidade, eles não são tão abertos, mas eles estão ali recebendo aula, recebendo contato com a cultura norte-americana. E quando eles voltam, eles ocupam lideranças, ocupam o poder de decisão. É preciso ter, de alguma maneira, um arejamento democrático ali. E eu acho que, de alguma maneira, eles vêm fazendo isso, embora eles conjuguem, de acordo com a oportunidade, aspectos de momentos que é preciso fechar com momentos que é preciso arejar. Não à toa, o Eustáquio colocou a questão de Taiwan, né? Ou seja, conviver com essas cobranças da democracia, eu acho que vai ser um ponto importante que eles vão ter daqui para frente. Pessoal, dá vontade de ficar falando o tempo inteiro, mas já estouramos todo o nosso tempo aqui de gravação. Um abraço para vocês, bom dia, hein? Ô, Beato, só uma coisinha, é que 2021 é 100 anos do Partido Comunista Chinês. A gente podia depois fazer um programa só sobre a China, e aproveitando aí os 100 anos do Partido Comunista para refletir sobre a situação chinesa. Pode ser, vamos estudar um pouquinho sobre o partido. Um abraço. Um abraço, bom dia.